Então, Nelson, prazer conversar com o senhor, muito obrigado por nos atender. E eu gostaria de lhe perguntar o seguinte: a Fruc hoje é uma empresa com mais de 90 anos e é uma vovozinha ganhando de muita menina nova. Qual que é o segredo do sucesso e do crescimento, né, que em 2013, embora o mercado de refrigerantes tenha reduzido aí um pouco, vocês cresceram em torno de 3%, né? No ano passado, um crescimento ainda maior. A que se deve isso? O senhor fala bastante de gestão, conta pra gente um pouco. Também é um prazer ter sido convidado para responder algumas perguntas. E sobre o nosso crescimento, ano passado foi um ano que nós crescemos muito mesmo, né? Em volume, nós crescemos 19,4%. Então, a água mineral representou mais de 30% em volume e o refrigerante cerca de 8%. Então, esta é a média que os volumes totais são diferentes. O refrigerante se vende mais que a água, então deu a média 19,4%. Esse é o crescimento do ano passado. Para este ano, nós projetamos um crescimento médio em volume de 8%. Esse é o momento que muitas empresas falam em crise, e é algo que de fato está instalado em alguns setores. Muita gente deixa de investir, coloca um pouquinho o pé no freio, mas vocês continuam acelerando ao que se percebe. Como passar por esses momentos? Aliás, vocês já passaram certamente por vários momentos de retração da economia também e conseguiram superar. Qual que é a sua dica para esses momentos? Bem, não tem uma dica única, né? Tem muitas coisas que a gente tem que cuidar para fazer. Em primeiro lugar, a Fruc realmente passou, a nossa empresa realmente passou por muitos períodos de crise, porque ela tem 91 anos, né? E então, certamente, muita crise se enfrentou e se aprendeu muito com essas crises. Se aprendeu muito, muito, e a gente não pode se assustar, né? Uma crise muito grande que nós enfrentamos foi na época do Cruzado, né, em 1986, que de um dia para o outro os preços foram congelados, né, e depois, de novo, de um dia para o outro, descongelados, e aí dobraram de preço de um dia para o outro, né. Durante aquele período, a gente aprendeu que o Brasil tem um consumo reprimido muito grande, tinha na época. Então, porque se vendia muito, muito naquele período do preço congelado. Depois parou de novo, né? Aí, como nós tivemos esse aprendizado, nós começamos a nos preparar para o dia em que este consumo não fosse mais represado. Eu imaginava que fosse lá por 1992, estávamos em 87, mais ou menos, né? Que fosse em 92, daqui, 5 anos depois. Mas não aconteceu em 92, aconteceu em 94 com o Plano Real, né? Aí, de um ano para o outro, o Brasil passou a consumia 5 bilhões de litros de refrigerante por ano, em 94, e em 95 passou a consumir 10 bilhões de litros por ano. E aí nós estávamos preparados, tínhamos investido bastante, compramos equipamentos, para quando chegasse essa hora. Demorou, mas chegou. Aí nós estávamos preparados e muita gente não, né? Importante sempre olhar à frente, então. Tem que olhar, não deve pensar só neste momento. E a Fruc, então, dentre outros fatos que ocorreram, agora, de novo, nós respeitamos muito a crise, não é de brincadeira, né? Mas a gente se organizou e nós vamos crescer este ano 8%. Nossa equipe de quase 1.000 profissionais está sabendo e está entusiasmada para buscar esses 8%, né?
A Fruc, certamente, além de um exemplo de sucesso, né, de muito esforço, de suor, né, para quem conhece a história ao longo desses 90 anos, ela é hoje um motivo de orgulho para o Rio Grande do Sul e certamente o principal mercado, né, de atuação da Fruc. Agora, vocês acham que chegaram ao limite daquilo que poderiam atingir dentro do Rio Grande do Sul e olhando para o futuro, quem sabe o futuro fosse fora daqui? Ou ainda há futuro, há como ampliar aquilo que se tem dentro ainda do estado do Rio Grande do Sul? Nos refrigerantes, nós temos apenas 13% do mercado gaúcho. E nós achamos que com a nossa estrutura, como ela está formada, com pequenos investimentos, nós podemos chegar a 20%. 13 para 20 dá 50% de crescimento, em torno de 50%. E a água mineral, a nossa água é a água da pedra, é líder do mercado no Rio Grande do Sul, né? Nós temos 32% do share de mercado e o segundo colocado tem só 16%. Nós imaginamos chegar em 50% ainda no Rio Grande do Sul. Depois que nós atingirmos esses números que nós estamos perseguindo, aí sim a gente vai pensar em sair do Rio Grande do Sul com uma nova fábrica e com toda uma estrutura de vendas e distribuição. Mas a gente pensa mais longe ainda, né? Nossas marcas estão registradas em quase todos os países da América Latina, né? Então, a gente, quem sabe, se não dá daqui 20 anos, daqui 30, 40, 50, nós vamos estar também fora do Brasil. Ok. Agora, em Lajeado, vocês têm uma certa capacidade de produção. Não sei se continua ainda, né? Nós tínhamos a informação de 380 milhões de litros ao ano. Alguns investimentos foram feitos. Para aumentar esse share, aí, essa participação de mercado, seriam necessários outros investimentos em produção também? Ou a fábrica ainda tem capacidade para aumentar a sua produção? Na verdade, até há 3 anos atrás, nós tínhamos uma capacidade de 300 milhões. Aí nós fizemos alguns investimentos, passamos para 380. E no ano passado fizemos um investimento de em torno de 10 milhões de reais e hoje temos 420 milhões de capacidade de produção de refrigerantes e água mineral por ano. Lá não tem mais condições de aumentar, não tem espaço. Então, já estamos em tratativas de compra de uma área muito, muito, muito maior do que a que temos lá, e pensando em 50, 80 e 100 anos na frente. Em Lajeado? No Rio Grande do Sul. Que tal Cachoeira do Sul? Está no Rio Grande do Sul. Tá certo, tá bom. Eu queria aproveitar também para lhe perguntar sobre esse seminário, né, de administração, contabilidade, que o senhor vai dar uma palestra hoje à noite. Aliás, a sua experiência tem sido levada a Rio Grande do Sul afora, certamente motivado muitos administradores e um case interessante por ser uma empresa familiar, né? Foi passando de pai para filho, enfim, seus filhos participando também hoje na empresa de alguma maneira. Qual que é a sua mensagem para a meninada que está saindo da universidade, entrando nesse mercado, nos negócios, né, para administrar empresas? Não tem uma fórmula única, né? Porque cada ramo é diferente do outro, né? Mas eu estava olhando o programa e vi que são estudantes de contabilidade e estudantes de administração. Eu sou contabilista e sou administrador. Então, acho que a gente vai se entender, né? Eu vou contar algumas coisas, como a gente fez e melhorou a gestão da empresa, o que a gente ainda está mudando. A gente não deve querer fazer tudo de um dia para o outro. Eu já trabalho mais de 50 anos na empresa, né? E eu ainda digo para as pessoas que eu continuo aprendendo muito. Eu sou um eterno trainee. Esta semana, amanhã é quarta, eu tenho uma palestra em Novo Hamburgo, ao meio-dia, e à noite começa um curso em Bento Gonçalves, que vai até o final da semana, com professores da Universidade de Stanford, Estados Unidos. Então, 3 dias desta semana ainda vou estudar. Tá certo. Sr. Nelson, muito obrigado
pela atenção. Dia desses, inclusive, eu vi uma entrevista sua por aí, alguém lhe perguntava sobre o endereço para visitar a Fruc, né? As pessoas têm curiosidade para ver como é que o refrigerante que consomem é feito, como é produzido, e aí alguém lhe perguntou o endereço, e o senhor deu uma dica muito sábia. É só pesquisar na garrafa, né? É verdade. Toma bastante Fruc, guarda o endereço que está escrito na garrafa e vai lá, entra em contato, né? Que a gente faz muita questão de receber visitas, porque nós nos orgulhamos da nossa fábrica, ela é modelo, ela é visitada inclusive por fabricantes de fora do Brasil. Já recebi visitas de fabricantes da Europa, né, de fabricantes de refrigerante. Este ano nós temos uma meta para receber 6.000 visitantes. Então, quem quiser, forme um grupo, entre em contato com a Fruc e a gente marca o dia que for interessante para cada uma das partes, né? E com todo prazer a gente recebe todos.